E aí, pessoal, tranquilo? Então hoje a gente vai ver um recurso bem legal aqui no SQL, tá? Que são as funções, né? As functions, beleza? Então, pessoal, uma function, tá? Ela vai ser responsável por executar um procedimento que retorna um valor ou um conjunto de valores, tá bom? Uma função, como o próprio nome está falando, pessoal, ela vai ser bem parecida com uma função lá do JavaScript, com o método do Java, por exemplo, tá? Ela vai ser, né, um conjunto de bloco ali, um bloco de código que vai executar, né, alguma coisa, tá bom? No nosso contexto aqui de banco de dados, tá? Ela é bem parecida com as procedures, beleza? Só que a gente tem que considerar uma coisa importante aqui na function, tá? A function, geralmente, você vai retornar um valor, beleza? A procedure, lembra lá nas últimas aulas, né? Vocês conseguiam fazer consultas super complexas, né? Apenas chamando uma procedure, beleza? A function, tá? Ela é bem parecida, só que a gente vai geralmente passar alguns valores para a function, ela vai fazer um processo ali, né? Um processo com estrutura de condição, com estrutura de repetição, por exemplo, if else, né? Tem while, tá bom? E dentro, pessoal, a gente vai fazer lá o nosso processo e a gente vai devolver, ok? Geralmente um valor ou um conjunto de valores, né? Uma tabela, tá? Então a function ela vai servir para isso, tá bom? Para fazer alguma coisa e devolver uma informação, tá? Um pouquinho, né, da sintaxe da nossa function. Olha só que legal, ó, tá? Bem parecido com o que você já vem trabalhando aqui no SQL, né? A gente vai usar o comando, né, as palavras reservadas aqui, create function, tá? Espaço, o nome da função, beleza? Logo depois a gente vai abrir um conjunto de parênteses e vamos colocar o parâmetro ou os parâmetros, tá? Porque uma função ela pode receber vários parâmetros, ok? Então olha só que legal. Geralmente a gente vai colocar com a anotação arroba, né? O parâmetro e o tipo que ele é, né? Se ele é int, se ele é varchar e tudo mais, tá bom? Feito isso, a gente especifica o retorno, pessoal, tá? Qual que é o tipo de retorno que essa função ela vai devolver para mim, né? É um texto? É uma data, né? É um inteiro, tá bom? Qual que é o tipo que ele vai devolver, certo? E aí a gente começa a parte da programação da nossa função, ó. A gente coloca então o s, tá bom? Um conjuntinho de begin end, né? Veja lá, né? Para a gente delimitar aonde vai estar sendo feitos os comandos SQL, tá? Os nossos comandos SQL e por fim o return, ok? Porque a gente falou ó, que vai existir um retorno de tal tipo, então a gente tem que retornar ele aqui embaixo, ó, tá? Antes do end a gente vai fazer o return. Ok? Então, nesse slide também vocês podem ver, tá bom, pessoal? Tipo uma legendinha, né? Do que foi especificado aqui anteriormente. Então, ó, o nome da função, como vocês já sabem, é o nome, né? Que a função vai ter, tá bom? Os parâmetros, tá? Então, são os parâmetros que a gente vai ter lá na nossa função. Então, olha lá que legal. Nossa função pode até ter 2100 parâmetros, né? Todos começando com o arroba, tá? Tipo é o tipo do nosso parâmetro, como eu havia dito, né? Se é um inteiro, se é um texto e tudo mais, tá? O default, pessoal, que eu acabei não falando ali, beleza? Ele é o valor padrão do parâmetro, tá? Então, se o valor default ele foi definido, né? A função ela pode ser executada sem especificar um valor. Tá? Então, isso aqui vai ser bem interessante, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho em um exemplo. Tá? Os comandos SQL, que vocês já sabem, né? Os comandos que você já vem fazendo, tá bom? Insert, select, e aqui no nosso caso das funções, estruturas como if, como else, né? While, tá? E por fim, o valor ali que vai ser retornado pela função, né? Esse cara aqui, ó, o valor que vai ser retornado, tá? Eu acho que vai ser mais fácil a gente ver isso na prática, em um exemplo, tá? Então, ó, a gente vai fazer esse exemplo aqui. A gente vai fazer juntos lá no SQL Server, tá? A gente vai criar uma função, veja que legal, ó, que vai retornar, né? Vai retornar pra gente
o nome e o CPF do aluno concatenados, juntos, na mesma linha, tá? Então, o que a gente vai precisar para fazer isso? Veja que legal, pessoal. A gente vai precisar de um parâmetro, tá? Que é o ID do aluno, tá certo? Ó, a gente vai precisar do ID do aluno, tá? E a gente vai retornar um nchar, tá bom? E aí, começamos a nossa função, ó, né? Então, a gente declarou aqui, beleza? Uma variável chamada retorno, tá? E essa variável, ela vai ser igual, ó, com o set, a gente está falando o quê? Que essa variável vai ser igual a alguma coisa, né? Então, ela vai ser igual ao resultado desse select aqui, ó. Ao resultado dessa consulta. Que vai ser, selecione, né, o nome do aluno, tá? A gente vai concatenar com o RG dele. A gente vai juntar em uma string, separando, né, o nome do RG por 3 asteriscos, tá? Ah, Fernando, mas qual nome, né? Mas qual aluno eu quero? Então, ó, lembra lá que a gente precisou de um parâmetro, né? A gente precisou aqui, vejam lá, de um parâmetro, tá bom? Que é o ID do aluno. Então, ó, onde, tá certo? O ID, né, o código do aluno for igual a esse número que eu passar aqui em cima, tá? Então, a gente vai fazer um select aqui super simples, concatenar os valores e por fim, a gente retorna, vejam, a gente devolve o retorno para quem chamou essa função. Beleza? Vamos ver isso na prática ali no SQL Server para a gente ver funcionando? Beleza, pessoal? Então, eu tô aqui com o SQL Server, tá? Para a gente poder fazer, então, a nossa função. Beleza? Então, bora lá. Bora seguir lá a nossa sintaxe, né? Então, como é que eu crio uma função mesmo? É create function, né? O nome aqui, né, da função. Então, essa função, eu quero dar o nome de fc de function, tá? Seguindo o padrãozinho que vocês já estão acostumados aí, né? TB quando é a tabela, né? E tudo mais. Então, fc de function, tá bom? Underline o nome dela. Então, eu quero fazer lá, ó, o retorna aluno. Então, veja lá, create function retorna aluno, fc retorna aluno, esse é o nome da função, tá? Agora, aqui dentro, ó, eu vou abrir, tá bom? Um conjunto de parênteses para a gente colocar o parâmetro ou os parâmetros também, beleza? Todo parâmetro, pessoal, então ele vai começar com a anotação arroba, tá? Então, arroba, e eu vou colocar então o nome do parâmetro, que vai ser o aluno, tá? Lembra que depois do parâmetro, a gente tem que colocar o quê? Um tipo para ele, né? Então, vou pôr lá o small int, tá? Beleza? Então, criamos aí o nome, né, da nossa função e o parâmetro, certo? Próximo passo é a gente especificar o retorno. Então, o que essa função vai retornar para a gente? Ela vai retornar, olha lá, um nchar, beleza? De 40, tá? Show de bola. Agora sim, a gente vai começar o bloco de programação, né? Então, vou pôr aqui, ó, o as, o nosso conjunto de begin e end, né? E aqui, no meio desses caras, a gente vai fazer os nossos comandos, aí a nossa programação, tá? Show de bola. A gente vai ter que declarar agora, pessoal, uma variável que vai armazenar o nosso retorno, tá? O que é o nosso retorno, lembra? Ou o que é o nosso retorno mesmo? Lembra lá? Vai ser o nome do aluno concatenado juntinho na mesma linha com o ID, né? Com o ID não, desculpa, com o RG dele, tá certo? Então, ó, a gente vai declarar uma variável, tá bom? Então, eu vou pôr o declare, ok? E eu vou dar o nome para essa variável aqui de retorno, ok? Vou dar o nome de retorno aqui, arroba retorno, tá? O tipo vai ser, tá? O nchar lá de 40, o mesmo tipo que está em cima. Por quê? Porque a gente quer retornar, né? A gente quer retornar esse retorno. Então, ó, nchar, tá? Muito bem. Então, a gente declarou aí a nossa variável, tá? Agora chegou o momento o quê? Da gente alterar ela, né? A gente colocar o valor dentro dessa variável. Então, vou pôr
set, né, que é para alterar o valor de uma variável. Então, eu quero alterar o valor da variável retorno, tá? Para qual valor eu quero alterar? Então, vai ser igual a alguma coisa, tá? Olha lá, opa, fiz bobagem aqui. Show de bola. Bem, eu quero alterar esse valor, pessoal. Então, ó, olha só que legal, né? Com base no ID do aluno que eu passar aqui em cima, né? Eu quero fazer uma consulta, um select, para poder juntar o nome do aluno e o seu RG, né? Então, aqui dentro, a gente vai fazer o nosso select. Olha lá que legal. Select, tá? O nome do aluno. Aqui ele traz aqui para mim. Nome, aluno, ok? Eu vou concatenar esse nome com um conjuntinho de 3 asteriscos aí, ó. Opa. Tá? E o RG dele. Belezeira? RG aluno. Tá bom? Da onde eu vou pegar isso, né, pessoal? De qual tabela? Vai ser da tabela, olha lá, TB aluno. Tá? Muito bem. Mas qual aluno eu quero? Então, eu quero o aluno que tem esse ID, certo? Então, vou pôr lá o meu where, né? Pode aluno, que é a chave primária, né? Ela for igual a aluno, tá bom? Deixa eu tentar quebrar aqui para vocês enxergarem, ou diminuir um pouquinho, aí. Espera aí. Aí vai ficar melhor. Aí, olha lá que maravilha, hein? Tá? Muito bem. Recapitulando então até o momento, a gente declarou, a gente criou uma função chamada fc retorna aluno. Então essa função vai receber um parâmetro, vai receber um valor, que é um inteiro aqui, um pequeno inteiro, né, que vai ser o ID do aluno, tá? A gente especificou que essa função ela vai retornar um nchar, tá bom? E aí a gente começou a programação da nossa função, que basicamente foi o quê? Foi declarar uma variável retorno e alterar o valor dessa variável para o resultado dessa consulta, tá? Feito isso, então, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Retornar o valor, né? Devolver o valor, tá bom? Como a gente especificou que tem um retorno, a gente tem que devolver ele, tá bom? Então, antes do end aqui, antes de terminar a nossa função, a gente vai dar um return, tá bom? E o que eu quero devolver? No caso, eu quero devolver a variável retorno. Tá? A gente quer devolver isso. Ok? Bem, feito isso, pessoal, aqui já está pronto, tá? A gente já programou aí a nossa função. Olha lá que maravilha, tá? Mas isso não quer dizer que eu vou executar ela. Isso não quer dizer que ela já vai funcionar, tá? Porque a gente só programou, a gente tem que realmente criar ela aqui no nosso banco de dados, tá? Então eu vou selecionar e vou clicar no executar. Ó, maravilha! Beleza, conseguimos criar então a nossa função. Show de bola! Como que eu chamo essa função então, galera? Como é que eu vou fazer para chamar ela, tá? Muito simples, ó, bem tranquilinho, beleza? Eu vou fazer até uma chamada aqui, vamos dizer, só de teste, depois eu faço uma chamada um pouquinho mais bonita, tá? Então, olha só que legal, ó. A gente chama ela usando o select mesmo, então, ó, select, tá? Vou pôr o nome do meu esquema aqui, dbo ponto fc, né? Retorna aluno, tá? Entre parênteses. Aí aqui eu vou colocar o ID do aluno, tá? Nessa tabela de alunos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá? Ó, nessa tabela aqui de aluno, pessoal, veja que eu tenho, né? Alguns alunos cadastrados aqui, só de teste, né? Então a gente vai pegar, sei lá, aqui, ó, a Perla Nogueira da Silva, né? O ID 3. Vamos ver, né? O que vai acontecer, ó. Bom, então select, tal. Vamos ver. Ó, olha lá que legal, ó. Não sei se vai dar para ver aqui. Então,
Olha lá que legal, pessoal. Ele retornou, veja lá, o nome concatenado com o RG. Estão vendo que interessante, ó? Com os 3 asteriscos, tá? Então a nossa função funcionou. Beleza? O que dava para fazer também? Essa função a gente pode usar, né, basicamente em todos, né, em todos os alunos, certo? Usando um select asterisco from, tá bom? Quer ver que legal? Ó, olha lá. Select. Então eu quero selecionar, deixa eu ver, o código do aluno, né? O nome do aluno e o RG do aluno também. Tá? Ou não, ou só o nome, ó. Só pra gente ver isso funcionar. E aí, a gente pode falar o quê? E vai ter um campo chamado assim, minha função. E esse campo, ele vai ser igual, ó, a chamada da função aqui, pessoal. Ó. Então, isso aqui não é o 3 que a gente quer. A gente quer, né, que cada vez que, para cada aluno, que ele pegue o código atual do aluno. Então, por isso que no lugar de 3, eu vou pôr código do aluno. Tá? Da onde a gente vai querer isso, né? De qual tabela? Então, a gente vai querer da tabela, olha lá, da tabela TB aluno, tá? Vou só executar rapidinho para ver se vai dar tudo certo. Bom, vamos ver. Aí, maravilha! Deixa eu quebrar aqui para vocês enxergarem um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Olha lá. Tá? Então a gente está selecionando, veja, né? O nome do aluno, né? E tudo mais. E a gente criou esse campo aqui chamado minha função. Tá? Olha só. Tá chamando a função. Vocês podem ver o resultado, ó. Vejam lá que interessante, ó. Tá? Então, para cada aluno, para cada linha dessa tabela, ele foi lá e executou a função, ó. Tá bom? Para ele conseguir concatenar. Então é bem legal aqui, conseguimos fazer a junção aí, né, das informações. Certo, pessoal? Então, beleza, ok? Criamos aqui a nossa função, chamamos ela, show de bola, tá? Legal. Agora o seguinte, por exemplo, eu quero alterar essa função, né? A gente programou ela, mas a gente quer fazer uma pequena alteração, tá bom? Por exemplo, ao invés desse conjuntinho de asteriscos aqui, eu quero colocar, né, uma barra em pé. Eu quero fazer essa mudança, tá? Lógico que eu só mudei aqui esse comando e eu não executei, né? Então, se a gente chamar a função, ele vai continuar fazendo, né, como estava anteriormente, tá? Se a gente tentar executar esse comando, vejam lá que ele vai dar um erro, ó. Tá bom? Ele falou o quê? Que a função retorna aluno, ela já existe. Então a gente não pode criar uma função com o mesmo nome, tá certo? Para isso, pessoal, quando a gente quer alterar uma função, fazer uma modificação em uma função, a gente vai usar o comando alter function. Tá? E vai ser a mesma sintaxe do create. Vai ser, ó, alter function, o nome da função que eu quero alterar, os parâmetros, se eu quero colocar mais parâmetros, né? O retorno, toda a programação aqui. Tá certo? Então, ó, alter function altera uma função já existente. Tá? Se eu tentar alterar uma função, ó, com um nome que não existe, vocês podem ver que ele também vai dar erro. Ó. Ele vai falar que não tem como ele alterar uma função que não existe. Então, esse nome aqui tem que ser de uma função que existe. Tudo bem? Bem, vamos fazer essa alteração para ver se vai funcionar, né? Olha lá. Show de bola. Fizemos a alteração. Vamos testar. Ó, que maravilha. Tá? Então, foi feito aqui, ó. Veja que agora ele está trazendo com a barrinha em pé e não os 3 asteriscos. Então, a gente alterou a nossa função. Tá bom? Uma outra situação que pode acontecer é o seguinte.
excluir, né? A gente quer excluir essa função. Por algum motivo ela não está sendo mais usada em lugar nenhum do banco de dados, né? Nenhum sistema que se conecta a esse banco usa a função, ninguém está usando ela. Então, como que eu excluo a função, tá? Bem simples também, pessoal, bem tranquilo. Assim como você usa lá o create database, né? Para você criar um banco de dados. O create table para criar uma tabela. Você também usa o drop database para excluir o banco, drop table, tá? Para excluir a função vai ser a mesma coisa, vai ser drop function, tá? E o nome da função. Só o nome, tá? Tá bom? O nome da função aqui, tá? Eu vou pôr aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Olha lá. Falou que deu certo. Então, se eu tentar chamar essa função aqui embaixo, vamos ver. É para ele dar erro, para ele falar que essa função não existe. Olha lá. Show de bola. Ó. Deixa eu até pegar por aqui para ser mais fácil para enxergar. Ó. Não existe a função, né? Nesse esquema, ó. Não existe a função retorna aluno. Beleza? Vou criar ela de novo, né? Agora é o create. Olha lá. Criamos a função e a gente consegue testar ela. Ó, show de bola. Funcionando perfeitinho. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha sido claro nesse exemplo aqui, certo? Mas é bem tranquilo, né? A gente pode perceber que é create function para criar, alter function, né, para estar fazendo a alteração dela e drop function para excluir, tá certo? Lembra sempre da sintaxe, ó. Depois do nome, o parênteses com, né, os parâmetros com o que eu vou enviar, vou passar para essa função, tá? O retorno, eu tenho que especificar o tipo do retorno. E aí, as, begin, end e tudo que está no meio aqui vai ser a programação da nossa função. Só não pode esquecer que se for especificado o retorno aqui, tem que devolver ele aqui embaixo. Tá? Belezeira? Vou voltar para o slide para a gente ver mais um exemplo. Tudo bem? Show de bola? Então, aqui no slide, pessoal, a gente pode perceber, né? Tem aqui, né, esse exemplo aqui, né, que a gente fez, tá? Tem também como colinha aí para vocês não esquecerem a parte do alter function, perdão, e a parte do drop function também, tá? Tem outro exemplo aqui que eu quero fazer aqui com vocês, tá bom? Que é esse cara. É uma função, vejam que interessante, ó. A gente vai passar uma data para ele, né? Por exemplo, 16/9/2020. E ele vai devolver para a gente o dia da semana, escrito ó, em português. Se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, se é sábado ou se é domingo. Tá? Eu já tenho isso aqui no SQL Server, já digitado para a gente ver, tá bom? Isso aqui funcionando com mais calma, né? E aí eu vou mostrar para vocês, aí eu explico um pouquinho melhor lá dentro do SQL Server, tá? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então aqui no SQL Server, tá certo? Veja aqui a nossa função aqui, dia da semana. Ó, olhem só que interessante essa função, tá? Então a gente fez aqui, ó, create function, né, fc dia da semana. Essa função ela vai receber, ó, veja, uma data que é do tipo date, tá? E ela vai retornar um texto que vai ser a palavra, né, o dia da semana, domingo, segunda-feira, terça, quarta. Então ela vai retornar um varchar, tá? De 40. Então vamos lá, as begin, né? Vamos começar a nossa função. Percebam que aqui, pessoal, a gente declarou aqui duas variáveis, tá? A variável que vai ser retornada depois, que é o dia da semana, aqui vai ser armazenado, né? O domingo, a segunda-feira, dependendo, né, o dia que for, tá bom? E um inteiro que representa o dia, apenas o dia, tá? Como assim? Olha só que legal, ó. O que a gente está fazendo nessa linha, tá? Olha só que louco. Então, vendo esse date part, tá? O date part, pessoal, ele é uma função, tá? Assim como a gente está criando as funções, ó, FC dia da semana, o SQL Server, né, o nosso banco de dados, ele também já tem algumas funções, tá bom? O processo é o mesmo, veja que ele tem parâmetros
no caso 2, e ele vai devolver para a gente alguma coisa, ele vai ter um retorno. Estão vendo que interessante? Então a gente está criando funções, tá? Mas o SQL também tem funções. Olha só que bacana, né? Então, show de bola. O que esse DatePart faz? Ó, esse primeiro parâmetro, ele está especificando... Deixa eu ver se eu consigo ligar o Intel aqui, o IntelliSense. Aí, ele está especificando o que a gente quer extrair dessa data, tá? Então, a gente quer extrair o que? Ó? O day, week, ou seja, o dia da semana, tá? O número do dia da semana, tá bom? Então, né? Vai ser o primeiro dia da semana, vai ser o domingo. 2, vai ser o segundo dia da semana, segunda-feira. 3, terça-feira, né? E por aí vai. 4, quarta-feira, tá? Os dias da semana. Por isso que esse DW aqui, Day Week, tá? Date part aqui, tá bom? Muito bem. De qual data eu quero fazer essa extração? Ó, do @data, tá? Quem que é esse @data, pessoal? É a data que a gente recebeu como parâmetro. Olha lá que legal, hein? Então, a gente vai chamar essa função que a gente especificou nesse parâmetro que a gente quer o dia da semana dessa data. Então, ele vai fazer lá, né, o processo por baixo dos panos e vai devolver para a gente o dia da semana. O dia da semana vai estar salvo aqui, ó, na variável dia. Tá bom? E aí a gente começa a nossa estrutura de condição. A gente começa as nossas perguntas, né? Então, se o dia da semana for 1, o que ele vai fazer? Ó, begin-end, esse conjuntinho, ele vai alterar a variável dia, semana para domingo, para a string domingo, tá? Se não, ele vai tentar esse cara aqui, ó. Né? Se for 2, segunda-feira. Se for 3, terça-feira. 4, quarta-feira. 5, quinta-feira. 6, sexta-feira. 7, sábado. Muito bem. Chegou no final, antes de terminar a nossa função, tá? Ele vai fazer o quê? Olha lá, ele vai retornar, tá bom? O dia da semana. Ele vai devolver o textinho aqui do dia da semana. Tá certo? Então, vamos lá, ó. Eu não sei se eu tenho essa função aqui já feita, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dropar ela. Vou dar um drop function para a gente criar ela juntos aqui, tá? Opa. Aê, beleza, realmente ela estava aqui. Bem, então vamos criar a nossa função. Olha lá. Show de bola, ó. Criei a função, aparentemente deu tudo certo. E agora, pessoal, a gente vai chamar ela, né? Então a gente pode fazer lá, select. Eu vou criar uma coluna virtual chamada dia da semana. E ela vai ser igual ao retorno, ao que essa função devolver, tá? Então lembra que a nossa função, ela pede apenas uma data. Ó, dia da semana, somente uma data, né? Muito bem. Então, aqui, ó, vou colocar a data de hoje. Lembra que aqui ele está nesse formato americano, que é o mês, dia, ano. Então, ó, setembro, dia 16, certo? De 2020. Tá bom? Vamos executar. Ó, quarta-feira. Olha lá que maravilha. Ah, e amanhã, né? O dia que vocês vão estar vendo essa aula, no caso. Ou, sei lá, semana que vem. Sei lá que dia que vocês vão estar vendo essa aula. Mas, ó, dia 17, quinta-feira, tá? Ah, que dia será que eu nasci? Qual foi o dia da semana que eu nasci? Né? Vocês podem pôr uma data de nascimento aqui para ver. Ó. Então vamos supor, né, que você nasceu lá no mês 11, no dia 1 de 2005, tá? Vamos ver? Olha lá, terça-feira, né? Vou até colocar um outro dia aqui, vá? Que deu mesmo, né? Olha lá, sábado. Então você consegue saber. Ah, quando que era esse dia da semana lá em 1992? Era uma quinta-feira.
Tá, então você consegue saber o dia da semana certinho aqui com essa função. Tá vendo que legal? Vocês podem fazer o mesmo esquema que a gente fez também naquele exemplo anterior. Colocar em uma select, né? De acordo com a data de nascimento de uma pessoa, mostrar o dia, né? De que ela nasceu e tudo mais. Então dá para fazer isso também. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, né? A gente viu essa função aqui, tá? E para fechar, tá? A gente tem uma outra função, outro exemplo que é bem legal, tá? Por que que esse cara é bem legal, né? Porque esse exemplo, tá? A gente vai trabalhar com um laço de repetição dentro da função, um while, tá bom? Então vai ser bem interessante também esse carinha aqui, tá? Que é a função aqui que valida um CPF. Ela vê se um CPF é válido ou se ele é inválido, tá? Para poupar tempo, eu também já tenho isso digitado lá no nosso SQL Server, beleza? Vou intercalar e lá eu dou uma explicadinha também por cima um pouquinho dessa função. Tudo bem? Viu, pessoal? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor como vai funcionar lá no SQL, tá? Eu vou explicar bem por cima, bem rapidinho, como que é feito esse cálculo, essa validação do CPF, tá? Para vocês entenderem ali o SQL, né? Para não, né? Para dúvida nesse cálculo não gerar dúvida lá na função do SQL, tá bom? Então, ó, nesse exemplo, depois eu até passo o link aí para vocês, tá ok? Ele quer validar esse CPF aqui, ó. Tá bom? Então, como é que vai funcionar o cálculo aí de CPF, tá certo? Vai funcionar bem tranquilo, ó. A gente vai pegar os números do CPF sem o dígito, né? Porque é esse dígito que vai dizer se é válido esse número ou se não é válido, tá bom? A gente vai fazer uma conta em cima disso, tá? Então, ó, percebam aqui que a gente tem esses números, tá bom? E aí a gente vai multiplicar o primeiro número por 10. Olha lá, 1 vezes 10, 10. O segundo número por 9, tá? 9 vezes 4, 36. E vai fazendo isso, ó, até o último número, né? Vezes 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e já é, tá bom? Aí a gente faz o quê? Soma esses números, tá? E a gente faz o resto da divisão, por 11, tá bom? Que é o número o número que o seu CPF tem, né? 11 dígitos. Beleza? Muito bem. Então deu 9, ó. Ele deu 9. Certo? Aí a gente faz o quê? 11 menos 9. Deu 2. Beleza? Então, ó, o primeiro dígito tá certinho, ó. É isso mesmo. Agora vamos para o segundo dígito, tá? É a mesma coisa, só que ao invés de começar do 10 a conta, a fazer o vezes, a gente começa do 11, tá? Faz aqui, soma tudo, obtém o resto, né, da divisão por 11, ok? Vai dar 0, tá? A gente faz 11 menos 0, vai dar 11. Então, se deu 10 ou mais, a gente entende que o segundo dígito é 0. Então, olha lá. 0 aqui, ó. Então, ou seja, esse CPF ele é válido, tá? Depois eu passo esse link para vocês também terem uma ideia melhor aí de como funciona esse cálculo. Um outro detalhe importante é que CPF, assim, com o número seguidão, ó, tá? Apesar da conta ela poder dar certo, ele não é válido, tá? O CPF com os números iguais não é válido. Tudo bem? Bem, entendido isso, a gente já consegue ir lá pro SQL Server para ver a função que faz esses cálculos, né? Então, ó, são 3 passos. Primeiro passo é verificar se não é tudo igual, tá? Segundo passo, verificar o primeiro dígito. E terceiro passo, verificar o segundo dígito. Tá bom? Lá no SQL Server, então, galera, para a gente ver isso aqui funcionando, né? Lógico que aqui vai ser create function, CPF válido, e a gente vai passar para ele um CPF, que vai ser um varchar de 11, né? 11 valores aí, 11 dígitos, né? Muito bem. E ele vai retornar um char de 1, ou seja, um S para sim, que é válido o CPF, e um N para não, né? Um que não é válido, tá? Então, as begin e vamos começar. Para fazer esses cálculos, pessoal, a gente declarou essa série de variáveis aqui, ó. Tá? O índice, a soma, o dígito 1, o dígito 2, o CPF temp, dígitos iguais e resultado. Tá bom? Por que isso aqui? A gente vai ver com calma em cada situação, tá? Bem, a princípio vamos falar que o nosso resultado ele é N, tá?
que que é o resultado? É o que a gente vai devolver. Ou seja, o nosso CPF ele é inválido a princípio. Tá? Se ele passar em algum nos 3 testes, ele vai ser válido. Tá bom? Então vamos lá. A gente tem que verificar se o CPF ele é tipo uma sequência de números iguais, né? Porque isso não existe. Um CPF com os números iguais não existe. Tá? Então o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Olha só que legal, hein? A gente vai fazer, ó, um laço de repetição. Estão vendo aqui que interessante? A gente vai fazer um laço de repetição, certo? Por que que a gente vai fazer esse laço, gente? Para percorrer todos os números do CPF e verificar se é uma sequência, se é igual, tá? Então, olha só que legal, ó. Nesse caso aqui, o que que a gente falou? Né? Que a princípio os dígitos são iguais. Tá? Então a gente vai fazer um if e verificar, tá? Se ele entrar, tá bom, dentro desse if, significa que em algum momento mudou o número assim. Então não é uma sequência com os mesmos números. Então ele já pode ser testado como CPF válido, tá bom? A gente declarou aqui um índice que vai ser o contador do nosso laço de repetição. Então, ó, olha lá, enquanto o nosso índice for menor ou igual a 11, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai fazer o que está dentro desse laço de repetição. Ó, begin end, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Se, tá? Substring, pessoal, substring, tá? Ele também, tá certo? Ele é uma função do SQL, né? O que que é substring? É o subtrair strings. Então a gente vai extrair, né, uma letra específica da nossa string, tá bom? Então olha só que legal. Aqui no primeiro parâmetro a gente fala, tá? Qual string a gente quer ler para poder extrair os dados. O segundo é qual é a letra que a gente quer, tá? E o terceiro é a quantidade de letras que a gente quer extrair a partir desse valor. Ou seja, eu quero uma só. Tá? Então, nesse caso, o índice é 1, ou seja, ele vai extrair o primeiro número do CPF. Tá? O primeiro número do CPF. A gente fez a mesma coisa aqui em cima. Tudo bem? A gente fez a mesma coisa aqui em cima. Tá? Por que que a gente vai fazer isso? A gente vai comparar todos os números com esse primeiro, para ver se não é uma sequência. Concorda comigo? Que se ele for uma sequência com o mesmo número, ele vai ser o mesmo valor, né? Então, olha lá que louco. A gente comparou aqui, ó, né? No caso aqui, o primeiro valor, né? O primeiro valor é diferente, tá bom? Ele é diferente do primeiro valor? Provavelmente não, tá bom? Por isso que ele não entra nesse if. Aí a gente vai, ó, o segundo é diferente? A gente vai comparando. O terceiro, o quarto, vamos comparando todos. Caso entre, significa que não é uma sequência de números iguais. Tem um número diferente no meio, por exemplo. Tá? Então é por isso aqui que a gente fez esse laço. Ó. Veja que legal, a gente fez um laço. E olha que interessante. Antes de dar o end aqui para que ele volte no laço, a gente mudou o índice. A gente mudou o índice para quê? Para que haja um incremento e isso não se torne um laço infinito, né? Um loop infinito. Tá? Então, se ele percorreu a sequência aí de números inteiros, né? Ele percorreu todos os números. E ele entrou em algum momento nesse if, significa que tem um número que é diferente. Pelo menos um número é diferente, tá? Ou seja, não é uma sequência de números iguais. Tá? Então, a gente já pode testar o primeiro dígito e depois o segundo dígito. Beleza? Olha lá. Muito bem. Então a gente faz o if, ó. Se for n, né, se não for números iguais, tá, a gente vai testar o primeiro dígito, beleza? Então a gente vai ter uma variável soma e uma variável índice, né? A índice ela vai servir para fazer o laço aqui, né, pessoal? Ela é o contador, beleza? Então o que que a gente está fazendo, ó? A gente vai somar, tá bom? Os números do CPF multiplicados, né? Por 11, por 10, 9, 8, lá pelos números lá que a gente viu da continha, né? Então, a gente vai fazer aqui a conta, certo?
No final de cada situação, ó, ele bate e volta, ele faz aqui o laço, tá? Beleza? E aí, maravilha. Temos a soma, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer, né, o resto da divisão, né, 11 menos o resto da divisão da soma, tá? A gente consegue fazer isso. Beleza? Então, se nesse primeiro caso for maior que 9, né, o dígito primeiro é 0. Tá bom? Se não, é o dígito mesmo que sobrou aqui dessa conta. E a gente faz o mesmo processo para o segundo dígito. Olha lá. Beleza? Tá? Mesma coisa, se for maior, né, maior que 9, ou seja, 10, 11, 12, 13, ele também vai assumir como 0. Tá? Se não, ele assume como dígito 2. E para fechar, a gente faz a verificação. Ó. Se o dígito 1, o dígito da nossa conta, bater com o dígito lá do CPF da pessoa, tá? E, ao mesmo tempo, o dígito 2 bater com o segundo dígito lá do CPF da pessoa, significa que o resultado é sim, é verdadeiro. Ou seja, esse CPF ele é válido, tá? Se não, significa que esse CPF ele é inválido, tá? Eu coloquei aqui um CPF inválido, né? Um número que eu inventei da minha cabeça aqui, vamos ver? Olha lá, não, né? Ele deu não, tá? Agora eu vou pegar um CPF válido, eu vou usar esses sites aqui de gerar CPF aqui, ó. Olha lá, vamos colocar esse CPF aqui. Olha lá, opa, deu mal aqui, acho que eu errei alguma coisa. Vamos pegar esse valor aqui, vamos lá, de novo. Ah, agora sim, sim, ó. Então veja que esse CPF ele é válido. Tudo bem? Tá, pessoal? Então, apesar da continha aqui, né, ser um pouquinho complexa, eu só queria que vocês entendessem essa parte aqui do laço. Isso aqui é muito importante, tá? Dentro de uma função, então, como vocês já estão fazendo if, else, a gente também consegue fazer laço de repetição, ok? Então, a gente fez o laço para percorrer várias vezes o CPF para poder validar ele, certo? Muito bem, pessoal. Agora é o seguinte, né? É lógico, né, que a função, assim como tudo na programação, a gente vai ter que pôr a mão na massa, a gente vai ter que praticar realmente para aprender, para pegar tudo certinho, tá bom? Então a gente separou dois exercícios aqui para vocês, né? Tá bom? Utilizando o banco escola, que você já tem, e utilizando o banco estoque, tá? Então, bora lá. Qual função a gente vai fazer aí no banco escola? Primeira coisa, crie uma função e, informado uma data da matrícula, ela retorne o dia da semana. Opa, parece que a gente já conhece isso, hein? Beleza? 2. Crie uma função que, de acordo com a carga horária do curso, exiba curso rápido ou curso de extensão. Então, curso rápido é curso que tem, né, a quantidade menor de 1000 horas, e curso de extensão, curso superior a 1000 horas. Né? Tem que ter uma estruturinha de condição para ver se é maior ou se é menor. Tá? Crie uma função que, de acordo com o valor do curso, exiba curso caro ou curso barato. Então, o que é um curso caro aqui no nosso exercício? Curso acima de R$ 400. Tá? 4. Crie uma função que, informada a data da matrícula, converta no formato dia, mês e ano. Tudo bem? Porque a gente tem lá a data naquele formato americano, né? Mês, dia, ano. Tá bom? Então aqui a gente quer pegar essa data, extrair lá as informações para poder mostrar ela no padrão brasileiro, né? Beleza? E no BD Stock, o que vocês vão fazer? Ó? Cria uma função que retorne o dia da semana da venda no formato segunda, terça, quarta, quinta, do lado do código da venda, valor total da venda e sua data. Então também algo, né, meio parecido aí com o que a gente já viu. Crie uma função que receba o código do cliente e retorne o total de vendas que o cliente já realizou. Tá? Então vai ter lá um campinho total, tá? A soma de todos.
Crie uma função que receba o código de um vendedor e o mês e informe o total de vendas que o vendedor fez nesse mês, somente no mês especificado lá do parâmetro. Tá? E para fechar, crie uma função que, usando o BD estoque, diga se o CPF do cliente é ou não é válido. Tá? Então, são esses exercícios, viu? Pessoal, qualquer coisa, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, não deixem de perguntar, que nós estamos à disposição. Combinado? Então, é isso aí. Bons estudos e qualquer coisa, dá um toque pra gente. Valeu, pessoal! Falou!